Você que trouxe a palavra do Senhor, pode abrir em Hebreus 11. Hebreus 11, Novo Testamento. Todos acharam? Quem achou, coloca a palavra do Senhor sobre o seu coração. Se você esqueceu a Bíblia, não esqueça da próxima vez. Amém, pessoal? Vamos andar com essa espada. Coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. E nós vamos falar com Deus. Mas antes, eu gostaria que vocês refletissem no louvor que nós vamos estar colocando aqui. Amém? Feche os olhos. Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão solução. Não pare
seja um homem a ministrar, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações, Senhor. Repreende todo mal, todo pensamento maligno, Senhor, que queira de alguma forma atrapalhar, Senhor, que queira colocar algo, meu Deus, na mente dessa pessoa para ela desfocar a sua mensagem. Que o teu povo possa estar focado, Senhor, naquilo que o Senhor deseja falar. É o que nós pedimos e já lhe agradecemos. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Bom, eu quero começar hoje com uma pergunta. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Eis a pergunta: como está a sua fé? Bom, algumas pessoas vão dizer: eu estou na fé, estou abençoado, minha fé está maravilhosa. Outras pessoas vão dizer: pastora, minha fé não está legal não, hein? Eu estou desanimado, eu ando triste, eu ando passando por lutas, estou abatido. E vai ter outros que vão falar assim: pastor, eu não sei dizer. Mas até aqueles que acham que sabem dizer, às vezes não sabem. Presta muita atenção. Hoje é o dia da Santa Ceia. Dia da Santa Ceia, eu sempre vou lá, quando o Senhor Jesus, foi fazer a ceia com os seus discípulos. E aí, o que o Senhor Jesus foi fazer lá com os discípulos? O que ele foi fazer nos últimos momentos? Ele foi ensinar. Eu vou falar aqui um pouquinho do discípulo mais polêmico, que a gente não vai se estender muito aqui. Mas o discípulo mais polêmico é Pedro. Aquele que está sempre falando com Jesus, sempre fazendo perguntas, sempre tomando umas atitudes. E aí Pedro estava ali na ceia, naquele último momento, junto com os demais discípulos, aprendendo. Por que Pedro estava aprendendo? Pedro, a partir dali, iria curar paralíticos, ressuscitar mortos. Quem lembra de Tabita? Lembra? Pedro, a partir dali, ia pregar de forma tão incrível que milhares de pessoas iriam se converter, serem batizadas, serem cheias do Espírito Santo. Pedro ia viver coisas incríveis, mas no meio disso, Pedro também ia sofrer perseguições terríveis, lutas terríveis, ia passar uma série de situação difícil. Gente, Pedro não sabia o que Jesus sabia. O Senhor Jesus já sabia que Pedro ia viver tudo isso. Lá na ceia, o Senhor Jesus já sabia, mas Pedro sabia? Não sabia. Por isso o Senhor Jesus foi ensinar os discípulos, Pedro e os demais discípulos. Ele foi ensinar naquela última ceia, como ele fazia todos os dias que ele vivia com os discípulos. Naquela última chance, ele estava usando aquela oportunidade para ensinar. Porque tudo que eles viveriam a partir dali exigia o entendimento certo das coisas, para que eles não desistissem no meio do caminho. Compreende que a gente vai ter que hoje entender a mesma coisa que os discípulos tiveram que entender. A gente vai ter que compreender hoje a mesma coisa que Pedro precisou compreender lá atrás. Gente, o Evangelho, ele começa na mente e não no coração. Se o Evangelho chegar
no meu coração primeiro, sem passar pela minha mente, vai ser um evangelho infrutífero. Não vai frutificar. Tem gente que fica lá, o evangelho primeiro passa por onde? Pela mente. Porque ele vai estar condicionado ao que eu sinto. Ou não? Se ele passar pela minha mente, ele vai ser condicionado ao que eu sinto ou ao que eu sei? Ao que eu sei. Agora, se o evangelho vai direto no meu coração, ele está condicionado, né? Ele está à condição do quê? Nos meus sentimentos. Você consegue entender isso? Consegue compreender que a minha vida espiritual, o evangelho que eu aprendi, a minha fé, ela tem que estar condicionada ao que eu sei e não ao que eu sinto? Porque os meus sentimentos, eles são assim, meus sentimentos são dessa forma. O sentimento, ele é relativo. O que eu estou sentindo hoje, eu posso não estar sentindo amanhã. O que você está sentindo agora, amanhã você pode não estar sentindo. Eu vi uma frase muito interessante que diz assim, que os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Olha que coisa. Os convertidos que nascem emocionados, nascem pela emoção, vai morrer quando a emoção o quê? Acabar. E, gente, a gente já orou, a gente já falou com tantas pessoas, a gente já pregou, já evangelizou tanta gente que na emoção a pessoa falou: agora eu vou! Ela não permitiu que o evangelho atingisse primeiro a sua mente para depois alcançar o seu coração. Foi direto no coração. E aí ela ficou emocionada. E aí no primeiro problema ela, porque o sentimento, ele é relativo. Mas o que eu sei não é relativo. O que eu sei, o que eu aprendi, eu já sei ponto final. Está conseguindo entender, igreja? É certeza, o que eu sei é certeza, é firmeza. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu perguntar. Peraí. Já levantou a mão, estou começando a responder. Quanto que é 1 mais 1? Ih, gente, o que ele falou? Você tem certeza? A certeza absoluta? Tem mesmo? Tá tranquilo. Ele tem total tem total certeza, ele tem certeza. Tem certeza que 1 mais 1 é 2. Mas e agora, Guilherme? Quanto que é 1 mais 1 se você estiver triste? 2. Não muda? Não, mas peraí. Quanto que é 1 mais 1 se você estiver feliz? Continua sendo o quê? 2. Quanto que é 1 mais 1 se você estiver enfrentando algumas lutas? 2. Gente. É sempre 2? 1 mais 1 é 2, ninguém tem dúvida, não? Por que você não tem dúvida? Você aprendeu? Agora você sabe? Está na ponta da língua? Você sabe? Você aprendeu? O que é real é real. Repete. O que é real é real. Isso é conhecimento, agora você sabe. Você, quando era pequenininho, você não sabia. Se eu perguntar aqui, Henrique, quanto que é 1 mais 1? Aliás, o Henrique está mais saber, né? Mas ele é um menino esperto. Mas qualquer criança que a gente vai perguntar, se perguntasse para mim, quando era pequenininha, quanto que é 1 mais 1, eu não ia falar. E se a criança souber, porque ela já aprende, porque ninguém vai falar nada se ainda não sabe. Você consegue entender?
fé é a certeza. A certeza, ela não está no nosso coração, ela está na nossa mente. É o que a gente aprende. O que a gente aprende sobre fé, o que a gente aprende sobre o Senhor Jesus. O que a gente aprende daqui, ó. Aqui, ó, na nossa cabeça. Você não sente para saber. Você sabe. Para depois você sentir. Consegue compreender isso? Eu até coloquei um slide aqui para tirar assim as dúvidas, né? Para esclarecer. Sentir e saber. Sentir é a diferença. Eu coloquei uma mulher ali que estava a mão assim, né? Para representar ela sentindo. E o sentir é assim. Se o Evangelho chega na sua vida e não atinge primeiro a sua mente, vai direto no seu coração, você está condicionado a sentir. Então, o dia que você estiver feliz, você vai sentir gratidão, você vai sentir alegria, vontade de vir para a igreja. E aí, o dia que você não estiver feliz, o dia que naquele dia você estiver sentindo algo um pouco diferente, passando por uma luta, uma dificuldade, você vai falar assim: não, minha fé está lá no chão. Porque foi isso que eu te perguntei lá no começo: como que está a sua fé? Aí talvez você falaria assim: minha fé está ruim, pastor, eu estou desanimado, eu tenho me sentido triste, tenho me sentido para baixo, me sentido desanimado com as lutas. Tudo isso é sentir. Mas a sua fé, a fé que os discípulos iam ter que ter para seguir a missão deles, não ia poder ser essa fé condicionada ao sentimento. Tinha que ser condicionado ao que eles sabiam. O Senhor Jesus veio aqui na terra. O Senhor Jesus chorou? Chorou. Quando ele chorou, ele estava triste. Lembra? O amigo dele morreu, ele chorou. Jesus chorou. Né? Não é isso que a Bíblia fala? Quando ele estava lá com o coração lá com medo, antes de passar por tudo que ele ia passar, ele foi orar. E aí o que aconteceu quando ele foi orar? Ele chorou. Então, o Senhor Jesus veio, teve momentos de lutas, de dificuldades, só que a fé dele não ficava assim, ó, alto e baixo. Alto e baixo. A fé dele não ficava nessa montanha russa, porque montanha russa é sentimentos. Tinha dia que o Senhor Jesus estava mais feliz do que o dia, por exemplo, que ele era perseguido. O dia que alguém vinha para querer discutir. Tinha dias que o Senhor Jesus estava mais feliz do que o dia que ele foi lá derrubar as barracas lá, por causa do comércio na porta do templo. Ele estava nervoso aquele dia, com aquela situação. Então, mas todo sentimento que o Senhor Jesus tinha, seja alto ou baixo, não interferia a sua fé, porque a fé dele estava baseada no que ele sabia. Ele sabia quem era Deus, ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a missão dele, ele sabia qual era o propósito. Quando ele acordava de manhã, ele sabia que ele ia curar, que ele ia ensinar, que ele ia pregar. Ele não estava na condição de falar assim: tomara que o dia hoje seja bom, tomara que ninguém venha me perseguir, senão eu vou ficar muito chateado, senão minha fé vai ficar fraca. O Senhor Jesus não tinha isso, porque ele sabia, ele sentia Deus, mas antes de sentir, ele sabia quem ele era. Ele sabia. E assim o Senhor Jesus, ensinou ali os discípulos que eles precisariam saber, ensinou tudo que eles precisariam saber, até o último momento que o Senhor Jesus esteve com eles, para que eles pudessem cumprir a missão deles inteira. Não só nos dias em que, olha, o paralítico saiu do chão
dia que Pedro fosse perseguido, ele falava: Senhor, para mim não dá. A fé é o quê? Ia acabar. Então, o Senhor Jesus sabia que os discípulos iam ter que seguir como ele. Não ia poder ter a fé ali, dependendo do que acontece no exterior. A fé tinha que estar onde? Da cabeça, no entendimento, para o coração. É daqui para cá. Antes de sentir qualquer coisa, opa, eu sei que não sou. O Senhor Jesus estava lá na cruz. E ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a missão dele. Ele tinha poder para descer de lá se ele quisesse. Mas ele sabia que ele ia precisar passar por aquilo. Era a missão dele. Para salvar a gente. Estava aqui, estava no entendimento. No entendimento lógico. Do que ele sabia, o propósito nascia no coração dele. Dele não desistir de nós. Amém, pessoal? Amém. Então entende uma coisa. Você não precisa falar assim: eu tenho que sentir de Deus para orar. Eu preciso sentir Deus no céu para eu orar. Você não precisa sentir. Você precisa saber que Ele está lá. Ter essa certeza, esse entendimento, essa compreensão. Será que Deus vai me ajudar? Será? Né? Será que Deus vai me ajudar? Se você souber que Deus é Deus, que Deus cuida de você, não existe o ser. Quando vier esse pensamento que o diabo joga, será? Que é para colocar dúvida no seu coração, você já vai falar para o diabo assim: eu não tenho dúvida. O será é dúvida. Eu conheço o Deus que me fez a promessa. Então, essa coisa de será que Deus vai me ajudar? É para quem não sabe. Porque quem sabe quem é Deus, quem sabe quem é que fez a promessa, quem sabe qual é o seu chamado, a sua promessa, a pessoa não deixa a dúvida inundar. O diabo joga a dúvida, ela bate de frente. O diabo joga a dúvida, ela bate de frente. Olha o que a Bíblia diz. Coloca aqui para mim. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção das coisas que não se veem. Gente, a fé é a certeza. Nosso coração é enganoso, a palavra de Deus fala. Mas o que você sabe com 1 mais 1, o 1 mais 1 que você aprendeu não vai ser 3, não vai ser. Você não vai acordar e falar assim: será que está todo mundo errado? Será que 1 mais 1 é 3? Eu me enganei? Será que é uma conspiração? Você não vai ter. Você está ciente do que é. A fé é a certeza, a convicção. Por isso que a sua fé não pode estar condicionada ao que você sente. Ao seu dia melhor, ao seu dia pior. Não pode. Ontem, nossa, foi um dia cansativo, trabalhando o dia inteiro, tal. Chegou no final do dia, estava me sentindo cansada. Eu falei: quer saber? Nem vou tirar a palavra agora. Estou tão cansada. Estava cansada, sabe, vontade de chorar, estou cansada de eu. Aí de repente eu lembrei: opa, peraí. O que eu sinto não vai me brecar, me parar. O que eu sinto não vai me parar. Eu vou fazer o que tem que ser feito pelo que eu sei. Pelo que eu sei. Eu estava tão cansada que eu não consegui orar, buscar o Espírito Santo. Eu fiz uma oração mais simples. Antes de dormir, eu fiz uma oração agradecendo a Deus. Mais simples. Mas eu fiz. Por quê? Eu sei que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso da proteção de Deus. Eu sei que sem a proteção de Deus, eu não vou a nenhum lugar. Eu preciso dele. Então eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. A fé é essa certeza.
É a convicção, mesmo que você não veja com os seus olhos. É assim que a gente fala a respeito da cura. Porque quando você diz, né, eu estou curado. Não, mas peraí, você não está curado, você está doente, você está mentindo? Não, eu estou agindo pela fé. E o agir pela fé não é mentir. É você falar antes, não precisa profetizar, é dizer antes. Dizer antes daquilo se cumprir. Ah, essa casa é um inferno. Você já está profetizando. Essa casa é uma bênção, mesmo com as luzes, Deus vai me ajudar. Você já está enxergando, essa casa é uma bênção, mesmo que você não enxergue ainda. Mas você já está ali, dizendo. Mas não é o que eu sinto, pastor, eu sinto que está tudo desabando. Você entendeu que não é sobre o que você sente? É sobre o que você aprende, sobre o que você sabe. Olha o que a palavra fala. Foi lá a continuação. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos. Pela fé, sentimos. Pela fé, o quê? Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aqui está falando da criação. Ali no 2, ele fala dos antigos, que ele já vai dar os exemplos agora, que nós vamos ler. Mas aqui no 3, ele está falando da criação. Pela fé, a gente entende o que aconteceu. Que o universo foi formado por Deus. Pela fé. Você estava lá para ver a formação? Quem estava? Mas você sabe. Você tem que saber. Quando eu sei? Quando eu vou estudar, quando eu vou ler, quando eu vou aprender. Por isso o Senhor Jesus estava lá, até o último momento, ensinando. Ele estava lá. Ele podia falar, agora eu vou dar uma descansada aí. Vamos dar uma descansada, porque, né? Vou passar aí umas dificuldades aí nesses dias até a glória. Vamos dar uma relaxada. Não. A preocupação do Senhor Jesus era até o último segundo que ele ia ter com os discípulos em si ensinar. Porque é pela fé. Pela fé a gente entende. Está aqui, ó. A gente não sente, está aqui, está na cabeça. E foi pela fé que Deus fez o que fez. Não existia construtores. Existia um plano que Deus sabia. Um plano que estava na cabeça de Deus. E o que estava na cabeça de Deus e que não existia, porque não existia nem eu, nem você, nem as aves, nem as florestas, nem as histórias, as estrelinhas, como a gente canta. Não existia. Mas aí então, por aquilo que Deus sabia, pelo plano da mente de Deus, pelo que estava na cabeça dele, ele teve fé para tornar realidade. A fé está aqui, ó. Você tem que saber. Deus sabia o que ele queria. E ele fez como ele queria. Exatamente da forma como ele queria. Continua para mim, obreira. Agora, ele vai falar, ele falou dos antigos. Agora ele vai falar aqui dos patriarcas, dos homens de fé. Esses homens, eles tiveram a fé por causa disso. A conversão deles era onde? Na mente, na decisão, porque eles sabiam, eles conheciam. Daqui era para o que eles sentiam. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus deu suas ofertas. Então, dá uma paradinha aqui. A gente teve Caim e Abel. Os dois ofertaram. Teoricamente, os dois tinham fé. Se alguém não tivesse, não ia dar oferta. Uma pessoa que não tem fé vai fazer oferta. Os dois ofertaram.
E aquilo fez ele ser repreendido. Essa é a diferença da pessoa convertida pela emoção, da pessoa convertida ali, pelo que ela sabe. Abel sabia quem era Deus. Ele foi dar o melhor. Ele sabia quem era Deus. Caim achava que as coisas tinham que ser do jeito dele. E quando Deus o repreende, porque o não aceitar essa oferta, não, você está fazendo isso não. O não aceitar é a repreensão, é a chamada para a mudança, é a chamada para melhorar. Só que olha o que acontece quando ele é repreendido. Ele não quer passar pelo processo da repreensão. Ele pega e se revolta. Ele nem sabia quem Deus era de fato, eu acho. Porque ele só estava ali emotivo. Tanto que quando depois que ele mata o irmão, que Deus chega para ele e pergunta o que ele fez, cadê o irmão dele? Deus já sabia, obviamente. Mas Deus quer que ele pergunta para ele falar. Ele fala, eu não lá sou o guardião do meu irmão. Ele não sabia que Deus sabia a maldade que existia no coração dele. Ele era cru. Ele estava movido na emoção. Na emoção tem conversão. Olha a atitude dele, infrutífera. Ele foi uma árvore infrutífera. Uma árvore que não pôde frutificar o que Deus sonhou com a vida dele. Porque Deus tem sonho com a nossa vida. Mas quando a gente escolhe ser infrutífero, a gente não vai viver o que Deus sonhou. A gente não vive. Porque é nossa escolha, como a gente acabou de louvar no primeiro louvor, é a nossa decisão. É a nossa escolha. Talvez a sua vida até hoje é um sobe e desce na fé. Está um tempo na fé, um tempo ora, um tempo não ora mais, um tempo quer, outro tempo não quer mais. Porque você está condicionado ali, ó, ao que você sente. Caim era assim. E olha como terminou. Caim ficou magoadinho. Puxa vida, Deus não gostou da minha oferta, ele queria dar o pior a Deus e Deus tinha que aceitar. Tem gente que é assim. Ela não quer dar para Deus a oferta que Deus quer, ela quer dar para Deus a oferta que ela quer dar. E às vezes o que Deus quer não é o que ela quer dar. Mas se você for sentimentalzinho, você fica dodói, você fica magoado, você não aceita, você não concorda. Olha a diferença de Abel e de Caim. Abel morreu e, embora esteja morto, por meio da fé, o quê? Ainda fala. Gente, Abel, filho de Adão e Eva, quer dizer, primeiros homens que existiram. Ele é um dos primeiros homens que existiram no mundo. Estamos aqui em 2025, depois de Cristo. E aí, a gente fala de quem? De quem está falando? De Abel. Por quê? Porque é legado. Por mais que ele esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Sabe o que fala? O exemplo dele. O exemplo dele tem que falar no seu coração. Para de ser sentimental. Para de ser condicionado ao que você sente. Para. Teu coração é enganoso. Senão você vai sair daqui todo emotivo. Yes! Chega lá fora, você toma um baque, puf. Com a mesma alegria que você subiu, você cai a zero. Você tem que conhecer, você tem que entender. Você tem que compreender. É daqui para cá. Amém, pessoal? E a palavra continua falando. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Está até o trecho lá, né? Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Quem foi Enoque? Enoque foi o Biso. Sabe o Biso? O que é que tem Biso? Sabe o que é Biso? Biso
bisavó, bisavó. O biso, gente, chamando ali com carinho. Aqui, ó, temos uma bisa, né, bisa? Não é bom quando chama de bisa? Bisa! Hã? Enoque era o biso. De quem? De Noé. Num momento de extrema dificuldade, aonde o mundo estava assim, ó. Porque depois que o homem pecou, que eles foram expulsos do jardim, o negócio tomou assim, ó. Desandou. Sabe o que é desandar? Quem já fez uma receita, você fala assim, nossa, esse bolo vai ficar delicioso, essa receita vai ficar maravilhosa, o negócio desanda, que não vai, que estraga. Quem já? Desandou. Você acha que Deus ia mandar o dilúvio se não tivesse desandado no nível? Desandou. E no momento da terra tão ruim, Deus encontra um homem que ele pôde dizer que andava com Deus. Enoque andava com Deus. Andava com Deus. Esse é o termo que a Bíblia usa. Quem quer andar com Deus? Você acha que com uma fé emotiva Deus vai andar com você? Você não vai andar com Deus com uma fé emotiva. Deus quer andar com você, mas você não vai querer andar com Deus quando você tem uma fé emotiva. Você tem que ter a fé consciente. Enoque sabia quem era Deus. Por isso, ele não se desviou. Até o fim, no meio de uma loucura que estava a terra, ele estava lá fiel. Firme, ele sabia quem Deus era. Ele sabia quem ele era, escolhido de Deus. A palavra de Deus fala que Deus se agradou muito dele, porque ele andava com Deus. Olha isso. Muito forte. Andava com Deus. E ele deixou um legado, né? Porque seu bisneto, por sua vez, também anda com. A palavra também usa esse termo. O bisneto. Para Noé. Você consegue entender? Olha que coisa. Ah, pastor, eu já comecei a andar com Deus várias vezes, e no meio do caminho eu desisti, deixei de andar com Deus. Então, você foi movido a emoção. A emoção é essa. Agora, o entendimento, quando você tem um real entendimento, é diferente. O real entendimento é tudo diferente. Enoque nem viu a morte. Ele poderia ter morrido para o céu. Ok. Mas Deus falou assim, não, vem cá. Aí ele já anda junto mesmo. Vem cá. Olha, ele era tão assim, com Deus, que ele foi transladado. Foi transportado para o céu. Porque ele era assim com Deus. Ele sabia quem Deus era. Não tinha dúvida. Então, no meio de um monte de gente se corrompendo, a corrupção não atingiu o coração dele. Ele sabia, ele tinha ciência, total ciência. Às vezes a gente fala, nossa, fulano tem a total ciência do que é Deus e se permite viver nessa vida. Não tem, não. Não tem. Tem a emoção, é uma fé emotiva, é uma fé do sentimento. Dia que, vamos ver como eu vou acordar. Uma vez eu fui evangelizar uma pessoa, essa pessoa falou assim, vamos ver como que eu vou acordar. Se eu acordar legal, eu vou. Eu falei, desse jeito você nunca vai. Nossa vida é toda cheia de altos e baixos. E sem Jesus é só baixo mesmo. Nunca vai. Essa pessoa faleceu, ela não tem mais chance. Fui evangelizar dias antes. Nem eu sabia e nem ela sabia, mas Deus sabia. Era a chance que ela tinha de deixar de ter uma fé emotiva para ter uma fé real, verdadeira. Para saber qual era o propósito dela, qual era o chamado dela. Para pensar.
E aí ele continua falando a palavra de Deus. Sem fé é possível? Sem fé é possível? Tem tanta gente que fala assim: não, eu não roubo, eu não mato, eu sou de Deus. Não roubar e matar é o mínimo, né, gente? Está entrando agora no contexto? Não, porque eu não matei ninguém até hoje, então estou muito bem. É o mínimo, né, que se espera, que você não mate ninguém, né, que você não roube ninguém, né, que você não faça besteira, não estrupe, não adultere, é o mínimo. Você querer reconhecimento por isso. Tanta gente que faz coisas que ela considera boa, mas ela não tem fé. Ela agrada a Deus? A palavra de Deus fala que é impossível. É impossível agradar a Deus, né, sem fé. Pois quem dele se aproxima precisa sentir. Precisa o quê? Você vai sair daqui hoje com isso na tua cabeça. Que eu estou botando, martelando. Precisa sentir ou precisa crer? Sentir ou acreditar? Sentir ou compreender? Saber? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Não quer buscar Deus, o problema é seu. Mas tem gente que vive pedindo o favor de Deus e não busca Deus. Você tinha que ter vergonha. Tem vergonha de pedir a Deus favor se você não busca Ele. Você está em outras palavras falando assim: ó, eu não quero te servir. Eu não quero ser fiel ao Senhor. Mas dá para o Senhor fazer um favorzinho para mim? Você não tem vergonha. É feio, é feio. Feio. Tem gente que faz coisa feia com Deus. Ah, não, mas Deus me ajuda. Você quer servir o Senhor? Ele recompensa aqueles que o servem, porque sabem quem Ele é, porque entendem, porque compreendem, creem que Ele é Deus, que Ele pode, que a vontade dEle é maior, melhor. É muita gente emocionada, é muita gente fazendo oração emocionada, não passa nem do tempo. Você precisa crer, acreditar, saber, eu sei, é a certeza. Tem dúvida? É a certeza, é a convicção. Põe aí no 7, ele continua falando aqui. Pela fé, agora quem? Noé. Quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé constrói uma arca pelo que ele sentia ou pelo que ele acreditava? Pelo que ele acreditava, pelo que ele sabia, por aquilo que ele fez. Ninguém vai construir uma arca, gente, pelo que sente. Ah, eu sinto que eu devo construir uma arca. Eu sinto, não. Ele sabia. Se Deus falou com ele, se essa era a vontade de Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele fez. Ele foi movido por um santo temor. Ele só foi movido por esse santo temor porque ele conhecia, sabia quem era Deus. Ele sabia que aquele era o chamado dele. Isso moveu ele a fazer o que ele tinha que fazer. Isso moveu ele a ter esse santo temor. É o que ele acreditava, é o que ele cria, é o que ele sabia sobre Deus, é o que ele sabia sobre o propósito dele.
Amém, pessoal? E aí ele continua aqui, ó. Pela fé, agora quem? Agora quem? Abraão. Foi o chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava, agora que vem o negócio. Aí você fala, pastor, Noé não sabia. Ele não sabia realmente para onde ele estava. Ele não sabia para onde ele estava indo. Mas o que ele sabia? Quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que esse Deus era a pessoa que não ia deixar ele se dar mal. Esse Deus é fiel. E aí que está o negócio. Você não vai saber o dia de amanhã. Você não vai saber como vai ser a sua vida mais na frente, detalhadamente, como ele não sabe. Mas ele sabia quem era Deus. Ele sabia qual era a promessa. Existe uma promessa. Essa promessa é de vitória. Se você sabe quem é Deus, que é o Deus que não vai mentir para você. Se você sabe qual é a promessa, que é a promessa de vitória, todas essas promessas que estão na palavra do Senhor podem alcançar a nossa vida. Você não precisa ficar ansioso agora. Eu tenho que saber agora o que vai acontecer. Não. Você entendeu? Você sabe quem é Deus? Quem sabe quem é Deus? Você sabe. Se Deus está só aqui no seu emocional, quando a emoção acabar, a conversão acaba junto. Você sabe quem é Deus. Porque, olha a terra que foi para Abraão. Ele ia sair para a terra prometida sem saber. E ele ia passar por muitas coisas. Já pensou a fé dele estar condicionada ao que ele sentia? Qual Noé? Noé teve que construir a arca. Ele construiu a arca pelo que ele sabia. Se ele fosse construir a arca pelo que ele sentia, ele podia até começar, igual muita gente começa. Mas aí no dia que ele estivesse desanimado, ele ia falar, não, hoje não. Quero nem ver essa arca pintada de ouro. A mesma coisa não, ele ia sair daqui para uma terra prometida maravilhosa, mas as lutas do dia a dia existem. A gente não vai ter luta no céu. Amém? Aqui a gente tem. Mas claro que a gente vence quando a gente está na fé. Deus é a nossa força, Deus é conosco. Essa é a certeza que ele tinha. Então Deus vira para Abraão e fala, pega o seu filho e oferece para mim. Ali era a divisão. Quem que foi chamado amigo de Deus? Amigo de Deus. Tem amigo que é mais chegado que o irmão, né? Ele foi chamado amigo ali, ó, amigo. Estava junto de Deus, confiava tanto em Deus, que Deus falou, entrega seu filho para mim. Ok. Ele pensava, tudo bem, posso matar, Deus faz ele ressuscitar depois. Deus está falando, eu confio nele, meu amigo. Ó, ele sabia quem era Deus. Já pensou se a fé de Abraão fosse movida à emoção? Ele poderia até, pela promessa, falar assim, então vamos. Quando começasse a vir as lutas do dia a dia, meu amigo, esse homem ia fazer o que o povo lá no deserto vai fazer ainda, né, que não veio hoje. Vai fazer mais para frente, falando assim, Senhor, o que o Senhor nos tirou do Egito? Para nos fazer morrer aqui. Deus livrando a pessoa da escravidão. Mas a pessoa não sabe, fé emotiva. Não foi assim com Moisés? Na hora de abrir o mar, estava todo mundo lá. Chega do outro lado, tem um cântico. Canta Miriam. O Senhor é Deus. Canta a mocidade. O Senhor é Deus. Os velhos também cantam. O Senhor é Deus. Vocês estão fracos pra caramba. Olha, deu até um desânimo. Dá pra cortar essa parte? Bota
não é a fé verdadeira, é falsa. Então eles achavam, agora a gente está cheio de fé, e às vezes você se sente todo cheio de fé quando está do jeito que você está feliz, como você quer. E aí na hora de passar por uma luta, ou de passar por um processo necessário. Abraão saiu e teve um processo até a terra prometida. Ele não piscou e falou, opa, Deus me prometeu, já está aqui. Não, ele precisou ter um processo para chegar no lugar que Deus prometeu para ele que ele tinha que estar. E às vezes a pessoa não quer. A pessoa não quer passar pelo processo. A pessoa chega na igreja, não quer passar pelo processo. O processo do conselho, o passo a passo, a luta, o exemplo que você vai ter que se tornar. Ele não quer passar. E aí, o que você vai fazer? Abraão não estava preocupado, não. Abraão tinha certeza. Deus era com ele, era só isso que ele precisava passar. O resto, confiava em Deus. A fé é diferente. Você compreende? Ele teve como herança. Ele teve como herança tudo que ele recebeu. E embora ele não sabia para onde ele estava indo, ele sabia exatamente quem o estava enviando. Amém, igreja? Poxa, para pensar como é que está a sua situação. Para pensar se Abraão não tivesse a fé real, não fosse uma fé emocionada, a fé de mentira, ia louvar só nos momentos bons e depois se desanimar, como foi com o povo do Egito. Enquanto estava lá o mar se abrindo, uau! Passou e veio a luta, a fé para passar pela luta, ninguém queria mais não. Aquela fé lá do o Senhor é Deus. Sabe essa frase aí que a gente até cantou? Depois quiseram dar um bezerro e falaram assim, eis aqui o seu Deus. Não é isso que você quer? Toque no seu Deus. Esse era o povo do Egito. A gente pode ser desse jeito? Não. Então a gente compreende que a fé é a certeza, não é a sensação do que eu espero. É a certeza, é a convicção. Repete, a fé não é a sensação. Não é a sensação, Mas é a certeza, do que eu espero. do que eu espero. Se você sabe que Deus é com você, você sabe que Ele vai te ajudar, que Ele vai te ouvir. Se você sabe, você sabe. Eu não preciso sentir para orar. Eu senti de orar a Deus. Não, eu vou orar. Mesmo quando eu não estiver sentindo. Você sentiu bem? Vai e ora. Mas se você ficar condicionado no sentimento, você vai sentir de orar, minha filha, meu filho. De vez em nunca. Porque o homem é acomodado. Você vai orar todo dia. Não porque você sente vontade, mas porque você sabe quem Ele é, você vai conversar com Ele, você vai falar com Ele, você vai entregar sua fidelidade para Ele. Eu preciso sentir? Não, eu preciso saber. Porque se eu tiver que sentir, isso não é a fé. A palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo sentir, não é isso? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É o que você está fazendo hoje. Hoje você está fazendo aquilo que os discípulos aprenderam de Jesus nos últimos dias. Nos últimos dias de Jesus aqui nessa terra, ali, antes da morte, né? Os discípulos estavam lá aprendendo de Jesus antes dele morrer. Você está aqui aprendendo a palavra. Você precisa ouvir, precisa ler, precisa aprender, entender, compreender que Deus é contigo.
Para ter a certeza, gente. Para ter a certeza que Ele te ama. Quando você lê a Bíblia, você vai lendo e vendo e aprendendo. Você não tem mais dúvida que você é amado. Você vai ter a certeza que Ele te ama. Que Ele quer estar com você em todos os momentos. Momentos de glória ou momentos de luta. De glória ou de luta. Você não vai mudar no que você sabe. Você não vai desistir porque você sabe. E o que você sabe não muda. Amém, pessoal? Amém. A partir de hoje, a sua fé não vai mais depender do seu sentimento, mas do que você sabe. Essa é a fé inteligente. Se existe uma fé emocionada, que é a fé que bate no coração e logo se perde, existe a fé inteligente, que é aquela que recebe a orientação de Deus no ensinamento, e aí de lá chega no coração. Aí você pode guardar a palavra de Deus no seu coração, mas ela precisa passar por onde? Pelo seu entendimento. Ela precisa atingir diretamente a sua mente. A palavra de Deus já falava, a gente precisava ter a mente de Cristo. Não é isso que a palavra fala? Que a gente precisa ter a mente de Cristo. Então nós vamos fazer essa Santa Ceia e nós vamos pedir para Deus, Deus, que a nossa mente seja como a mente do Senhor. Porque ele sabia, ele não tinha dúvida. Olha que o tempo inteiro tinha alguém tentando colocar dúvida no coração deles, dos discípulos de Jesus, em todas as pregações. Mas o Senhor Jesus, Ele é impenetrável. O que Ele sabia, sabia. Se eu sentar para discutir com você que 2 mais 2 é 4, a gente vai aqui passar o dia inteiro e eu não vou conseguir o quê? Colocar dúvida no seu coração. 1 mais 1 é 4? Não. Então não vai ter dúvida. Se eu ficar aqui discutindo quanto que é 1 mais 1, não, 1 mais 1 é 4. Não, 1 mais 1 é 4. 1 mais 1 é 4. Eu posso ficar aqui o dia inteiro e eu não vou conseguir colocar essa dúvida no seu coração. Você sabe. O que você sabe é um fato. Tem que ser um fato na sua mente que você tem um chamado. Tem que ser um fato na sua mente que você é diferente, que você é escolhido. Tem que ser um fato que você é tão amado que foi salvo pelo sacrifício do Senhor Jesus. E agora você pode dessa salvação.